Olá pessoal, nós vamos começar o nosso módulo com História, o nosso módulo 2, capítulo 4, a mineração no Brasil. Nós vamos hoje fazer as páginas 244 até a 249, ok? Então todo mundo me acompanhando aí no nosso módulo, iniciando o nosso módulo novo, a mineração no Brasil. Vocês vão observar nas páginas 244 e 245 uma exploração aí das minerações, tá? Então olha só, o que os portugueses estavam procurando nas grandes navegações? O que vocês acham que eles vieram procurar? Então, relembrando os nossos estudos, né, dando continuidade, eles vieram atrás de especiarias e de ouro. Então, primeiro eles vieram atrás das especiarias, certo? E depois eles vieram procurar o ouro, que é o famoso metal precioso. Então, por isso, eles foram para vários continentes. Então, eles foram para a Ásia, para a África, para a América, tudo em busca do ouro. E isso foi no final do século XVII. Então, essa exploração começou a partir daí. Então, o descobrimento de ouro e de pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam muito o desenvolvimento dos núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas de origem africana e que trabalhavam por muitas horas em péssimas condições de trabalho. Então, é o que vocês vão ver aí na página 244 e 245. Vocês vão ver aí Vila Rica, aí essa pintura aí representando, né, o garimpo em uma mina de ouro, com 3 perguntinhas para vocês responderem para mim no caderno, para a gente discutir depois, tá bom? Então vocês vão identificar as pessoas que estão representadas nessa imagem e qual a função que cada uma delas assumiu no garimpo. E o que está representado no segundo plano dessa imagem? O segundo plano a gente fala que está mais aqui atrás, tá vendo? E em sua opinião, por que surgiram núcleos urbanos próximos às regiões de mineração? Então eu quero que vocês leiam, dêem uma pesquisada, tá? E respondam para mim essas 3 questões, tá joia? Na página 246 a gente vai falar um pouquinho como que foi essa expansão do território. Então, como eu acabei de falar, né, o processo de colonização no Brasil, ele estimulou muito essas atividades aí, né, da procura do ouro. Então, a ocupação no interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e da busca pelas drogas do sertão, como a gente já viu anteriormente, foi esse processo de colonização. Então, lembrando que as drogas do sertão eram os produtos cultivados no território brasileiro e vendidos em solo europeu. Então, eles eram vendidos bem caros, tá? Então, visto que eles eram o quê? Exóticos, tá? Para os europeus. Eram considerados como novas especiarias e eram encontrados no interior da floresta amazônica. Então, alguns deles eram o cacau, a canela, a castanha, o urucum, o cravo, a pimenta, o guaraná, e temos alguns outros aí que eram utilizados na culinária. Então a atividade, né, que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior foi, né, para o nosso território aqui, foi a mineração. Então, no final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar as expedições à procura de materiais preciosos. Então, eles começaram a ocupar, como vocês podem ver aí no mapa, na página 246, eles começaram, né, a ocupar aí o estado de Minas Gerais, onde eles descobriram bastante jazidas de ouros. Então, essas descobertas fez com que atraísse mais pessoas que desejavam enriquecer com essa exploração do ouro. Então, aqui nessa imagem vocês vão ver os lugares, tá? As atividades econômicas no Brasil.
os lugares que foram mais explorados aí, tá bom? Aí tem duas perguntas para vocês responderem para mim, que a primeira é quais são as atividades econômicas que estão indicadas aí no mapa. Então vocês podem observar que uma delas eu já até comentei com vocês, que uma delas foi a extração das drogas do sertão. Uma outra a gente também já havia falado anteriormente, né, no final do nosso módulo 1. E temos mais outras aí que eu quero que vocês escrevam para mim, tá? E na número 2, de que maneira a gente pode relacionar essas atividades com a expansão do território brasileiro. Então vocês podem fazer uma leitura bem detalhada, que vocês vão perceber, tá? Como se deu essa atividade aí com a expansão do nosso território. Continuando na página 247, a gente tem a corrida do ouro. O que foi essa corrida do ouro? Com a intensa migração para a região das Minas, né, ficou conhecida essa intensa corrida em busca do ouro, ela ficou conhecida como corrida do ouro. Então, no início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. Esses arraiais eram o quê? Lá eles não tinham uma condição boa, então as condições eram péssimas, as moradias, né, tinham vários problemas, como por exemplo a falta de alimentos. E nas regiões de mineração, vocês vão ver aqui nessa imagem, na página 247, nas regiões de mineração, era onde eles ficavam, haviam poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo das lavouras. Então, dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares. Então, os preços eram muito altos, porque como eles tinham que trazer de vários lugares diferentes, porque lá não tinham, então acabava que os preços eram altíssimos. Então, o abastecimento das minas se dava da seguinte forma, né? Os moradores da região tinham necessidade de diversos produtos, além das ferramentas, além de roupas e os alimentos. Eram trazidas de regiões de colônia, transportadas no lombos de mulas por comerciantes conhecidos como os tropeiros. Tá? É o que está na imagem abaixo, aqui na página 247. Então, os tropeiros, eles partiam do atual, né, Rio Grande do Sul, e paravam em diversas vilas e cidades para realizar esse comércio. Então, eles abriam caminhos que permitiam maior contato entre as regiões da colônia. Então, entre as principais cidades onde os tropeiros faziam essas paradas, estão Lapa, no Paraná, e a cidade de Sorocaba, em São Paulo. E ao longo desses caminhos, eles formaram-se núcleos populacionais que posteriormente acabou virando cidades. Então era assim que acontecia o abastecimento das minas, das pessoas que moravam próximo às minas, então elas viviam dessa forma. Na página 248 vai dar continuidade falando um pouquinho como que foi a formação dessas cidades, desses núcleos urbanos. Tá? Nós temos até aqui uma imagem da Vila Rica, né, atual Ouro Preto, que hoje tem esse nome de Ouro Preto. Então, que ao longo do século, né, 17, esses arraiais foram formados na região das Minas, eles cresceram muito, dando origem às vilas e às cidades, e a sociedade formada nesses locais era bastante variada, uma vez que vinham pessoas de diferentes profissões e de grupos sociais. Então tinham pessoas de todos e qualquer, né, qualquer tipo de profissão e de grupo social. E entretanto, assim como os engenhos, aí fala um pouquinho dos engenhos de açúcar que a gente viu no finalzinho do módulo 1, aí volta a falar um pouquinho dos engenhos, aí fala dessa questão da desigualdade social, porque assim como nos engenhos, nessas sociedades eram marcadas, né, por grande maioria de pessoas que cada um tinha uma classe social diferente, sendo que a maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados.
Não sei se vocês se lembram, mas é bom a gente falar um pouquinho, né? Que eles foram trazidos para cá para ajudar nos engenhos, né, de açúcar. E eles realizavam diversos tipos de trabalho. Então, entre eles tinham agora a extração de minérios e os serviços domésticos. E havia um grupo de pessoas que eram livres, que formavam os funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como os alfaiates, os sapateiros e os pedreiros. E os donos de minas, por sua vez, né, os funcionários do governo, eles ocupavam os cargos mais elevados, que eram as pessoas que tinham mais poder nessa época. Tá bom? Então a gente tem aqui essa informação falando da transferência da capital, que em 1763, né, a capital da colônia foi transferida para Salvador, de Salvador para o Rio de Janeiro, e lá no porto do Rio de Janeiro, né, aqui no Rio, era feito um embarque para Portugal do ouro extraído nas regiões das minas. Então, dessa maneira e com essa sede, o governo da cidade, né, a coroa portuguesa, ela podia fazer o quê? Ela tinha um controle muito maior sobre o embarque e a cobrança de impostos sobre o ouro. Então, isso aí foi um pouquinho nesse início aqui do nosso módulo, falando um pouquinho da mineração no Brasil. Então, vocês puderam ver aí como é que foi, né, a expansão do território, o que era a corrida do ouro e como as minas eram abastecidas. Aqui na página 249 a gente tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bom? Temos o número 1 e o número 2, tá bem tranquilo de fazer. E na próxima aula a gente vai continuar com o trabalho nas minas, como que era feito esse trabalho, tá bom? Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fala! Vou começar o vídeo hoje fazendo uma pergunta. O que é que os portugueses estavam procurando nas grandes navegações? A resposta você já sabe: especiarias e ouro. Ouro, metal precioso, moeda. E os portugueses foram para vários continentes. Foram para a Ásia, para a África, para a América, tudo em busca de metal precioso. Mas você sabe, eles procuraram ouro no Brasil e não encontraram. Mas a situação mudou no final do século XVII. E é sobre isso a aula de hoje. A gente vai falar sobre a mineração no Brasil. Desde 1500, os portugueses procuravam ouro aqui no Brasil. Você lembra da carta do Pero Vaz de Caminha, o primeiro cronista português que relatou a chegada do Cabral no Brasil? Então, naquela carta ele já falava para o rei: a terra até que é bonita, mas não tem ouro. O ouro foi se transformando numa obsessão, num desejo dos portugueses. E esse desejo só aumentou depois das descobertas das minas de prata e de ouro no México e no Peru. Os espanhóis tiveram melhor sorte aqui na América, mas os portugueses pensaram: já que a gente divide o mesmo continente com os espanhóis, se eles acharam ouro, nós também podemos achar. E os portugueses não desistiram jamais. Olha só o que o Pero Magalhães Gandavo, um escritor português, disse sobre o ouro na América. Essa província de Santa Cruz, além de ser tão fértil como digo, e abastada de todos os mantimentos necessários para a vida do homem, é certo ser também muito rica, e haver nela muito ouro e pedraria, de que se tem grandes esperanças. O rei de Portugal incentivou os colonos a procurarem ouro no Brasil. Você deve lembrar dos bandeirantes, aqueles paulistas que iam para o meio do mato para caçar índios e escravos fugitivos. Então, eles também procuravam metais preciosos. E aí, finalmente, em 1693, foi descoberto o ouro no Brasil. As primeiras jazidas foram encontradas desse ano até mais ou menos 1698. Finalmente! Uhul! Mas calma, não vamos comemorar antes da hora, rapaz. Sabe por quê? Porque o ouro foi encontrado pelos portugueses num momento ruim da história do país. É porque Portugal vivia uma grave crise, a chamada crise do século XVII. Essa crise teve vários fatores. A gente pode lembrar alguns, como a invasão holandesa aqui nas terras do Brasil. Depois que os holandeses foram embora, eles levaram dinheiro, escravos, tudo para Antilhas, para a região ali do Caribe, e começaram a produzir açúcar ali também. Aí o açúcar brasileiro começou a ficar mais barato, porque tinha um concorrente no mercado, e Portugal foi perdendo muito lucro.
os holandeses também foram para o Oriente. E lá no Oriente, conquistaram vários territórios que faziam comércio com Portugal. Então a venda e a compra de produtos, as chamadas especiarias, foram parar nas mãos dos holandeses. E por último, os holandeses também atacaram a África. E Portugal, que tinha vários territórios para fornecer escravos para a América, perdeu alguns. Os holandeses estavam concorrendo com os portugueses no comércio de escravos negros africanos. Para falar da crise do século XVII, a gente chamou até um analista internacional. Olha a opinião dele aí. Não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E não é que o nosso analista está certo, o que estava ruim piorou. É porque Portugal assinou um acordo com a Inglaterra em 1703, o chamado Tratado de Methuen. Esse tratado também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Funcionava assim: Portugal ia vender vinho para a Inglaterra por um preço mais barato e poderia importar da Inglaterra tecidos por um preço também mais vantajoso. Qual é o problema disso? O problema é que os tecidos ingleses eram de melhor qualidade e mais baratos que os tecidos portugueses. E aí a indústria têxtil de Portugal entrou em falência. Outro problema é o da chamada balança comercial. Pensa comigo, você conhece mais gente que bebe vinho ou mais gente que usa roupa? Eu conheço mais gente que usa roupa. Então, nessa troca, quem levou vantagem foi a Inglaterra, que conseguiu vender mais produtos do que Portugal. Portugal mais comprava do que vendia, e aí gerou um desequilíbrio na balança comercial. Em outras palavras, é como se Portugal importasse mais do que exportasse. E isso gerou um choque para Portugal. É no meio dessa crise econômica e dessa dependência de Portugal em relação à Inglaterra que foi encontrado o ouro no Brasil. As primeiras jazidas foram encontradas em Sabará e em Vila Rica, regiões que ficam na atual Minas Gerais. É o interior do território colonial, pessoal. Os portugueses estavam saindo do litoral e indo para regiões onde não haviam estradas, onde não haviam estrutura de moradia, onde não havia agricultura. Isso causou um impacto muito grande na colônia. Teve gente que saía de várias capitanias para ir para Minas Gerais. Teve até gente que saiu de Portugal, cruzou o oceano e veio para a América, tudo em busca dos metais preciosos. Essa corrida pelo ouro assustou a coroa portuguesa. Os portugueses tinham medo de que o litoral da colônia ficasse despovoado, porque tinha muita gente indo para o interior. Isso podia causar um problema. Já pensou se os franceses ou holandeses resolvessem atacar de novo o Brasil? Não ia ter gente para defender o território. Um outro problema foi a falta de mão de obra. É porque muita gente do litoral, muitos senhores de engenho, começaram a vender escravos para quem estava no interior, para quem estava buscando ouro. E aí ia faltar mão de obra para as fazendas de cana-de-açúcar. E Minas não estava preparada para receber tanta gente nessa época. Tem até um padre jesuíta, o Antonil, que disse que em Minas Gerais era muito comum a pessoa morrer de fome e cheia de ouro na mão. É porque ouro não dá para comer, né? Para driblar a fome, os colonos tiveram que comprar produtos vindos de fora de Minas Gerais. E aí, quem teve um papel fundamental foram os chamados tropeiros. Tropeiro era um comerciante ambulante que colocava suas mercadorias no lombo de mulas e levava essas mercadorias para Minas Gerais. Eles foram responsáveis por vender boa parte dos alimentos que os mineiros consumiam. Além disso, os tropeiros também enviavam mensagens, cartas para essa região. Um outro fenômeno interessante que aconteceu foi a formação de fazendas especializadas em gêneros alimentícios. Em volta de Minas Gerais, os fazendeiros começavam a plantar alimentos que eram vendidos para os mineiros a peso de ouro. Isso favoreceu a formação de um mercado interno aqui no Brasil. Pensa comigo, nas fazendas de cana-de-açúcar não havia mercado interno, porque dentro da própria fazenda o escravo plantava aquilo que ele ia comer. Mas em Minas Gerais, como não dá para plantar nada, como a exploração ali é só para retirar os metais da natureza, você precisa comprar de outro lugar. Então essas redes de comércio foram se formando. Mas engana-se quem pensa que foi só alegria na descoberta do ouro. Sabe por quê? Porque o ouro também gerou muitos conflitos aqui no território colonial. É que os paulistas foram os descobridores das minas de ouro, e eles queriam ter exclusividade na exploração desse metal.
Só que tinha gente de outras capitanias e até mesmo de Portugal vindo para cá. Os paulistas apelidaram esses forasteiros, essa gente que vinha de fora de São Vicente, de emboabas. E os paulistas queriam exclusividade na extração do ouro e entraram em conflito. Foi a chamada Guerra dos Emboabas, que durou de 1708 até 1709. Várias pessoas morreram nessas guerras, pessoal. E aí, a coroa portuguesa teve que agir. Uma das medidas que Portugal tomou foi separar as capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um monte de gente vindo para Minas Gerais de várias regiões da colônia. Mas e aí? Como era o ouro encontrado aqui no Brasil? Quem explorava esse ouro? Quem enriqueceu com esse ouro? Como era a vida das pessoas em Minas Gerais? Tudo isso eu vou te responder no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Até mais!